Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite, companheiro professor. Boa Como noite, você? Charles. Tudo bom? Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Como vai as coisas por aí na cidade de Vertentes? Oi, não ouvi. Como vão as coisas aí pela cidade de Vertentes? Tá tudo bem, graças a Deus. Tá tirando a quarentena, né? As coisas vão melhorar, se Deus quiser. A gente veio aqui, né, nessa live para estar interagindo, né, essa irmandade aqui de dois times que são rivais dentro de quadra, mas fora de quadra existem duas comissões técnicas, atletas Isso. que jogam campeonatos, mas são amigos. Inclusive, tem atletas que até contato comigo tem, da equipe de você, eu acredito que da minha equipe também, tem contato com a sua pessoa, então é uma verdadeira amizade mesmo. Então a gente vai trabalhar, Verdade, verdade. a gente vai falar alguns tópicos aqui nessa live, né, do, do Petrópolis com a equipe do Império Feminino. E o início é falando sobre a história, né, a história do time em si, como que iniciou o seu projeto em si. Primeiramente você pode começar falando, depois eu irei falar a respeito do Petrópolis, como que foi que iniciou o projeto Petrópolis Tranquilo. Futsal Clube, ok? Eu comecei ajudando umas amigas no interclasse escolar. Aí, ao fim do interclasse, tive a ideia de continuar o trabalho. Aí, já tinha alguns meninos que estavam treinando. Eu tinha uma amiga muito próxima, Ariel, que sempre gostou de jogar. Aí daí a gente começou, passou alguns meses usando o nome de um time, e depois a gente conversando entre si, a gente decidiu dar uma identidade própria. Aí foi onde a gente criou o Império Feminino, porque já existia o masculino, que eu já treinava há alguns anos antes. Aí daí surgiu e estamos na ativa até agora. Qual foi o ano de fundação da equipe, o Império? A gente, 2019 no comecinho, porque antes eu já estava com outro nome, entendeu? Mas o nome mesmo veio o ano passado, em 2019. A gente, o Petrópolis Futsal Clube, já é um projeto já um pouco mais antigo. Para as pessoas que estão assistindo a live, né, muitas pessoas perguntam, né, se a gente ganha alguma coisa, né, com esse projeto. A gente estava até conversando aqui no privado e algumas pessoas não sabem. É totalmente gratuito, pessoal, para participar da equipe. E a gente vem aí trazendo tanto a equipe masculina como a equipe feminina para o trabalho de base. Então, o Petrópolis Futsal Clube, ele surgiu através de uma brincadeira. Isso aí foi uma realidade. Foi bem interessante. Eu estava num culto, numa igreja, no ano de 2017, em março, mais ou menos, março não, fevereiro de 2017, 10 de fevereiro, e alguns alunos vieram e me fizeram o convite de fazer uma equipe. Isso, no dia 10 de fevereiro, uma sexta-feira. Então, vamos treinar então no sábado. E já era dia 11. Aí surgiu o Petrópolis. Surgiu com 9 atletas da equipe masculina. O projeto em si, muitas pessoas conhecem através do feito do feminino, mas o projeto em si, ele iniciou com a categoria masculina. Então, ele começou a ter as suas primeiras experiências, ter as suas primeiras competições, primeiros amistosos, mas eu acredito que ele começou a ser reconhecido mesmo no final de 2017, como o projeto começou a ser apresentado em rede aberta, como uma TV Asa Branca, que sabemos que é uma plataforma que
não só as cidades do interior, né, como até a própria capital assiste. Então, eu achei que as coisas estavam dando certo. E, graças a Deus, o projeto começou a deslanchar, né? E chegamos a, em média, ter quase 170 atletas, tanto na categoria masculina como feminino. E assim, na tua opinião, a gente chama de Gleice ou de Rafa? Prefere qual, Gleice? De Rafa tá bom. Rafa. Qual foram os primeiros títulos que você conseguiu, assim, tanto na categoria masculina como na feminina? É só ressaltando, né, Charlie, a questão que você falou aí, o que a gente cobra, né, desse pessoal é uma dedicação, cobra um pouquinho de tempo e de interesse deles, né? É o que a gente cobra, na verdade. E voltando à tua pergunta, o masculino eu passei um tempo, aí parei, a gente ganhou alguns troféus ainda em competições aqui na cidade e pela vizinhança. E eu voltei o ano passado também com o masculino, porque eu só estava com o feminino. E o feminino, a gente já conta com 5 troféus, um de campeão, 3 de vice e um terceiro lugar. Mas a gente está sempre, os feitos você sabe, né? A gente está sempre buscando alguma competição, sempre estamos viajando de cidade em cidade para conhecer. Foi assim com o Petrópolis, foi assim com o Independente lá em Altinho. A gente está sempre viajando para fazer amizades e tá aumentando o futebol feminino ser mais visto. Aqui na cidade de Vertentes só existia o meu. Hoje em dia já tem outras equipes e assim só quem ganha é o futsal feminino, futebol com isso, né? Na questão do Petrópolis, como eu falei para todos, né? A gente iniciou com o masculino, o feminino vem muito bem depois, que eu irei entrar aqui no final um pouco da live, e irei falar um pouco sobre o feminino, como é que surgiu a questão do feminino. E até hoje eu falo para mim que foi uma benção, mas eu não acreditava, eu sou bastante sincero. E as coisas aconteceram. Mas a questão do masculino, na primeira competição que a gente participou, a gente já conquistou o título. Então, bate aquela negócio aí, tá? As coisas estão começando a dar certo. A gente foi campeão sub-16 da Copa do Vassoural, um bairro daqui de Caruaru. E o projeto começou a manter, né? E a gente iniciou só com uma categoria, como falei para você, a gente começou com a categoria sub-16. Então, depois que a TV Asa Branca deu um boom no nosso projeto, um crescimento, outras pessoas começaram a reconhecer o nosso time com outros olhares. Então, a equipe começou a já ter uma categoria diferente do sub-16. Apareceu a categoria sub-14 na época. E a gente conseguiu também o feito de ser um vice-campeão em uma primeira competição, sub-14 masculina. Então, o nosso primeiro ano de projeto em si, a gente só trabalhou com a modalidade com o masculino. E, assim, a questão da nossa equipe, eu não sei se realmente na cidade de Vertentes tem esse grande problema, né? Mas aqui em Caruaru, ao meu ponto de vista, sim, que a questão de parceiros. É muito difícil da gente conseguir parceiros, principalmente para uma equipe feminina, que ainda tem muitas pessoas que ainda têm aquele preconceito e tudo mais, mas a gente vem quebrando barreiras, passando por alguns paradigmas e conquistamos os objetivos. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de parceria, patrocinador e tudo mais, tanto da equipe masculina, do Império, como o feminino. Eu acredito que é as mesmas pessoas, né, que vêm aí para contribuir. A questão de parceria, acho que é o problema em todo lugar, né? Ninguém nunca está disposto a ajudar 100%. Dá aquela forcinha, dá uma outra forcinha, mas nunca está para se doar 100% e ajudar. Aqui a gente arruma patrocinadores para uniforme, essas coisas desse tipo, que é onde a gente divulga a marca deles também.
Aí, só que, tipo, uma competição feita, lembra? A gente tem a inscrição, tem água, tem a comida, e a gente vai se virando entre a gente. Um vai ajudando o outro, e assim vai. Agora, para a gente arrumar um parceiro que ajude 100% é complicado. Assim, a questão do Petrópolis em si, a gente quando iniciou o projeto, a gente não podemos dizer que nunca fomos ajudados, porque se eu falar isso, eu vou estar mentindo. Existiu sim parceiros que estendeu as mãos, algumas pessoas, algumas bênçãos de Deus que estendeu as mãos, começando aqui pelo senhor Soares Barbearia, que foi o patrocinador da nossa equipe em 2018, onde a gente conseguiu vender maior número de uniformes, no ano 2018 não, ano 2019, no ano passado, né? E em 2018, o patrocinador que estendeu a mão para a gente foi o Alto Mauro, junto com o Everton Mota, que era um nutricionista aqui de Caruaru. É a sorveteria também, que Sabor também nos deu um apoio bastante. Mas eu acredito que a questão do senhor Soares, ele abraçou o projeto mesmo de uma maneira que ele acreditava. Porque não só foi uma vez, foram várias vezes. E sempre a gente está lá em comunicação. Mesmo com esses problemas que vem acontecendo na atualidade, ele sempre vem perguntando: e aí, como está o time? Como você está fazendo para organizar a equipe pós-pandemia, que a gente vai entrar esse assunto futuramente. E, por último, falar sobre o AutoVip, né? A AutoVip Associação, que é do amigo meu de longa data. Cheguei com ele dos 5 anos de idade até o final do ensino médio. O Henrique, gostaria de mandar um abraço para ele. Ele é o atual patrocinador da nossa equipe, do Petrópolis masculino e tanto feminino. E no meados de 2019, a gente conseguiu também um parceiro. Não quer dizer que a gente receba o valor, mas é uma parceria porque o município cede a quadra para a gente treinar. Então, é uma parceria. A gente treinava em ambientes públicos, né, como praças. E você sabe, né, treinar em praças no dia de sol ainda vai, mas esses invernos loucos aqui no nosso estado, às vezes chove na hora do treino. Então treino de futsal neste período de chuva é quase 0% de possibilidade de ocorrer. A questão de município aqui, a gente também tem muito apoio. A questão do ginásio, são dois dias na semana que disponibilizado para treinar a equipe. A questão dos transportes para viagens, até hoje sempre fui bem atendido pelo município e sempre disponibilizaram para que a gente pudesse estar fazendo essas viagens, porque é gasto. Se for até a ponta do lápis, gasta muito. Questão de inscrição, passagem. Aí, se você não tiver uma ajuda desse tipo, alimentação, se você não tiver uma ajuda desse tipo, fica muito complicado para uma equipe que nem a nossa, que a gente tipo não recebe, não tem um dinheiro que diferente de uma escolinha, né? Uma escolinha, você paga a mensalidade, você tem todo aquele atributo. É muito diferente do que a gente está acostumado a estar passando, né? Exatamente. E assim, como falei para vocês, né? A nossa equipe, ela é uma equipe nova, como o Império, né? Mas ela já tem um certo reconhecimento aqui no nosso município. Aqui em Caruaru, de equipes de futsal, de projetos sociais, a pessoa conhece poucos. Então, a gente chegou para ficar. Chegou para ficar. Na questão do futsal feminino mesmo, só conhecia uma equipe aqui em Caruaru, que era o Nova Era, que é uma equipe da excelente professora Tassiana, mas ela trabalhava só a categoria adulta. E o nosso pensamento, de princípio, foi trabalhar o adulto, que a gente vai entrar no assunto, e depois a gente começou a trabalhar a categoria de base, porque não adianta
a gente trabalhar um adulto e não pensar no futuro, né? É o futuro da nossa equipe. Então, é um trabalho a longo prazo, mas que vai ter vai ter seus resultados no futuro. Aí a pergunta mesmo, que já é de uma inscrita do nosso canal, a Júlia perguntou sobre a valorização do futebol feminino. E perguntou quando que iniciou. Eu acho que você já respondeu aqui no início, mas eu queria saber a respeito aí da sua cidade, sobre a valorização do time feminino. De um ano para cá, cresceu bastante. A gente aqui teve na história o primeiro campeonato municipal feminino de futsal, foi o primeiro da história. Foi logo depois de eu ter organizado um primeiro torneio feminino aqui. Mas até lá, até antes não tinha tanta visibilidade, não tinha muitas pessoas que praticavam. Aí já teve o campeonato feminino e hoje em dia está aumentando. Tem excelentes equipes aqui na cidade, tem a minha do Império, tem um Boleiragem feminino, tem o Santa Cruz feminino, daqui, é de um povoado daqui. E são equipes ótimas, estão ralando bastante e está crescendo essa modalidade aqui na cidade. Aqui em Caruaru, né, pelo meu ponto de vista, equipe de base mesmo, eu acredito que só o Petrópolis. Agora, equipes adultas, tem algumas equipes, como deixei aqui como um exemplo, a equipe do Nova Era, da excelentíssima professora Tassiana, que vem fazendo um trabalho desde 2016 excelente. Tem a equipe do professor Jefferson, as Arretadas, eu acredito que você já chegou a conhecer também, jogou junto. O Fênix de Caruaru, que foi finalista da primeira Copa Caruaru aqui de futsal, foi a equipe de Caruaru que chegou mais longe, e o Petrópolis, né? Então, o Petrópolis feminino, agora iniciando sobre o nosso vínculo com a equipe feminina, iniciou através de uma atleta, que ela jogava pela equipe do SESI, que essa equipe não existe mais, ela é extinta, e me procurou, falou sobre a equipe feminina, só que logo no início do projeto, eu tinha em mente que trabalhar com futsal feminino, eu tinha aquele certo preconceito, eu não posso mentir para você, eu tinha aquele receio de trabalhar com um público que era de um gênero diferente do meu, que vai ser uma pergunta da minha atleta daqui a pouco, Esmeralda, que vai servir para mim e para você. Vou dar um beijo para a Rafinha aqui, senão ela vai parar de... Um abraço. Se não falasse o nome dela, ela não... Ela é doida. Se não falar dela, ela é doida. Isso, Rafinha aí de Vertentes. Então, eu fiquei aquele pé atrás, eu falei, cheguei ao lado da minha comissão técnica, naquela época a comissão técnica era eu e o professor Júnior, que é uma pessoa que o Petrópolis teve seu crescimento graças aos seus treinamentos também. Infelizmente ele não faz mais parte da nossa comissão técnica, mas somos muito gratos ao grande profissional que passou pela nossa equipe, que apoiou e que deu ensinamentos à minha pessoa, trocou figurinhas, como a gente diz, na nossa área da educação física, na área do esporte. A gente trabalhou vários questionamentos, tivemos muita dor de cabeça, principalmente com a equipe adulta, mas tivemos aquele interesse de querer trabalhar. Mas o meu interesse mesmo começou parece que foi até castigo, porque eu não acreditava muito, mas as coisas começaram a abrir quando o time de base começou a me procurar, falando, e aí, como que a gente vai fazer uma equipe de base feminina? Então, gostaria de mandar até um abraço, um beijo para as minhas primeiras atletas, né, da equipe de base, Kaká, que iniciou comigo, depois veio Rawane, e o Idjaline, Andresa e Adriele, e as demais veio começando a querer fazer parte da equipe, e hoje a gente tem um quadro de atletas femininos aqui, principalmente com a base sub-16,
sub-18 até o sub-20, de quase 35 atletas. Então, para um projeto social e ainda para um esporte ainda que você sabe que existe aquele preconceito, é muito atleta. É muito atleta. Principalmente as minhas atletas da categoria sub-14 ao sub-18, que é a maior quantidade de atletas, ainda existe, você sabe, o preconceito do pai, da mãe, das pessoas de fora da rua, ver uma menina indo para o treino com meião, com short, com a camisa do Petrópolis em si, e ver aquela maneira da atleta indo para a quadra e fica falando, ela tem uma opção sexual diferente. Azar, o que ela fez ou deixou de vai fazer, isso aí não é da nossa conta. O que a gente tem que fazer ali é socializar, educar, trazer o melhor para a mesma e que ela possa conviver e fazer o que ela gosta de melhor, que é praticar o esporte em si. Então, o nosso projeto começou a dar certo através da categoria de base feminino. E hoje a gente só trabalha a categoria de base feminino, do sub-16 ao sub-20. A equipe adulta não existe mais. Mesma coisa com o masculino, do sub-14 ao sub-20 também. Mas a gente pretende, para este ano, retornar à categoria adulta, que é um pensamento da nova comissão técnica. Mandar um abraço para a professora Letícia, que vem apoiando bastante também o nosso projeto, vem trazendo a sua filosofia de trabalho, que é uma excepcional treinadora, e eu não poderia deixar o meu carinho aqui por ela. Então, a gente pensa, sim, trabalhar outras categorias, ou até categorias menores. Desculpa. Ter categorias menores, sub-12, sub-10, porque quando essas atletas vir chegar a um patamar de sub-16, ela já vai ter o conhecimento, vai ter os fundamentos, vai ter o trabalho para que ela possa jogar de igual para igual em qualquer categoria aqui em Caruaru ou até nas cidades circunvizinhas. Uma pergunta aqui. Pode falar, professor. Aqui eu deixei, assim, portas abertas, sabe? Qualquer idade que tem aquele desejo, que tem aquela vontade, eu disse que ajudaria de alguma forma. Diferente de outras equipes que já têm um time formado, que já tem umas pessoas que já têm uma bagagem no futsal ou no futebol. A gente que treina do zero, requer bastante paciência, requer bastante jeito, para segurar aquelas pessoas que estão começando a continuar. Porque é difícil você pegar do zero, aí tem aquela frase, eu não sei jogar, eu não sei jogar, eu não sei jogar, e você tem que manter aquilo, e a cada treino tentar que a pessoa evolua mais um pouco, é bem complicado. Eu comecei só com as meninas daqui mesmo, com pouquíssimas, foi aparecendo mais, foi aparecendo. Aí hoje tem atletas das cidades vizinhas que vêm treinar aqui comigo, é uma coisa que me deixa bastante feliz. Tem atletas de Toritama, tem atletas de Taquaritinga do Norte, tem um atleta de Santa Cruz, e tem até os mais distantes, que é a de Bezerros. Mandar um beijo aí para Yasmin, Amanda e Duda, que vem de tão longe treinar aqui e aprender um pouco comigo. Mesmo feito a gente conversando no privado, eu te expliquei que não sou formado em educação física, sou só um cara que decidiu ajudar uma turma que queria apenas jogar bola. Mas você é um cara, no meu ponto de vista, que tem profissionais de educação física que não tem como é que eu posso dizer, o coração que você tem, a dedicação, porque muitas pessoas que se formam em educação só prestam na questão financeira. Então, eu espero que a gente sempre continue nessa pegada, que o futebol feminino, a gente assistiu uma Copa do Mundo no ano passado, que a gente precisa renovar essa seleção. A gente vê hoje aqui em Caruaru, mandar um abraço até aqui para o professor Valdênio, que trabalha com o futebol de campo, que também alguns atletas do Petrópolis faz parte desta equipe, e é um excepcional treinador, junto com a sua comissão técnica, professor Donizete. Mandar um abraço para o Paulo, mandar um abraço também para o Gilson, que faz parte da comissão técnica,
E também eu estou ajudando lá a equipe da LDC feminina, no futebol de campo, que também vem crescendo. A gente vê o nosso futuro do Brasil, como é que eu posso lhe dizer, as nossas melhores atletas se aposentando. Então precisamos de novas caras, porque querendo ou não, Marta está nessa última passagem, nessa última, provavelmente será a sua última Olimpíada no ano que vem. Então precisamos de atletas novas para participar de competições. Então, eu, principalmente analisando a equipe do Império Feminino, é uma equipe excepcional, a equipe de base, do Sub-16, do Sub-18, porque tem atletas muito boas. Aquela menina que ela joga de costas, né, como pivô, que é um pouco grande ela, uma excepcional atleta. Me desculpa que não me lembrei, não me recordo o nome dela, mas é uma ótima atleta, uma jogadora muito rápida, apesar da altura dela. Então, é com essas pequenas pessoas que a gente tem que abrir os olhos. E tem outras pessoas que chegou ao Petrópolis, eu posso citar nomes aqui, que isso eu já falei para elas abertamente, e hoje elas são outras atletas, como Débora, como Ruth, como Gabi. Gabi já tinha um patamar um pouquinho diferente, porque já jogava jogos escolares, mas ainda tinha uma certa dificuldade em alguns vícios, mas vem evoluindo, principalmente Débora, Ruth, que são atletas que vêm iniciando. Agora a Letícia Corujinha, né, um apelido que a gente deu carinhosamente para ela, e o crescimento dessas atletas que vêm iniciando aí o futsal, começando a amar esse esporte em si, vem se adaptando bem e crescendo gradativamente. Eu estou com uma pergunta aqui, Rafael, de uma atleta minha, que é a Esmeralda. Ela perguntou para nós, gostaria que você respondesse primeiro, mandar a bomba para você primeiro, depois eu respondo. Qual é a diferença para você treinar uma equipe masculina de uma equipe feminina? Charles, eu sendo bem sincero, eu acho. Assim, é bastante. A feminina é bastante complicado se você for começar do zero, feito a gente começou, né? Explicar tudo do começo. Com os meninos não tem tanto isso. Agora, a questão de mais compromisso, eu posso falar abertamente que a dos homens não chega nem nos pés das meninas. Questão de horário, questão de pontualidade, questão de participar. Os meninos não chegam nem nos pés das meninas. E isso que me agrada. Você chegar num quadro, dia de treino, e ter aquela quantidade de gente para você treinar, é uma coisa. E você chegar e estar vazia, é outra. Aí eu acho melhor hoje em dia treinar o feminino. Já digo abertamente isso. Eu gosto de treinar tanto o gênero masculino como o feminino, mas o masculino, querendo ou não, existe aquela soberba de achar que ele é o melhor, que ele é o cara, que ele tem um futuro. E se realmente o atleta for um nível um pouco acima, não estou dizendo todos, se eu falar todos eu vou estar generalizando, mas a grande maioria dos atletas, eles são assim, ele vai achar que é o craque da equipe. Então a gente também, como treinador, muitas pessoas não sabem disso, a gente tem que ser gestor também de pessoas ali. A gente tem que chegar, abaixar um pouquinho a bola, olha, você joga bem, mas você não é isso tudo não. Vamos lá, começar de novo. E com o feminino, como você mesmo citou, eu dou as minhas palavras às suas. Que realmente existe aquele comprometimento, aquela vontade, perguntar que horas que vai ser o treino. Eu sou uma pessoa muito pontual, mesmo assim eu chego com 10 a 15 minutos antes de começar o treino, já tem atleta lá esperando no feminino, no masculino, eu tenho que esperar os atletas. Então, é muito complicado. Mas na questão do comprometimento, ao meu ponto de vista, o feminino ela é sem explicação. É sem explicação. Por quê? Porque elas realmente mostram que foi para lá para treinar, porque algumas pessoas vão lá só para se divertir. E
Elas não, elas vão lá para aprender mesmo, para buscar novos conteúdos. E elas levam, eu, como a sua pessoa, como a professora Letícia, como o professor Ricardo e os demais, como exemplos para a vida delas. E os meninos, alguns, não dizendo todos, eles às vezes são um pouco ingratos. Aparece outra equipe e eles acabam buscando outra equipe para jogar. E a feminina não, quando ela fala eu sou Petrópolis, eu ficarei no Petrópolis até um dia o professor falar, chega, acabou. Não vou dizer que também são mil maravilhas treinar o time feminino, porque também tem seus problemas, mas como qualquer equipe tem, mas é algo bem relativo. A outra pergunta aqui de uma internauta se tivesse de escalar uma equipe com 10 jogadores feminino da sua equipe, quem você escalaria? Eu não vou responder essa aí eu vou ficar no muro, essa aí eu vou deixar para você. Rapaz. Tá boa pra mim. Essa pergunta aí foi do Gabriel. No feminino, né? Do feminino e do masculino, ele tá perguntando. Dos dois. Do Gabriel, essa pergunta. Eu vou responder o feminino e vou jogar o masculino pra tu. Não, meu masculino ele é iniciante, então eu respondo os dois, mas eu estou iniciando agora com o masculino, mas eu não fico em cima do muro não, foi o que eu falei para eles. Vamos lá? Eu vou falar os dois. No masculino eu tenho 2 bons goleiros, mas Igor vem ralando bastante, tá pegando muito, mas ganhar para Bruno hoje aqui, ele é já um nível bem adulto. Mesmo tão novo, ele tem um nível muito, muito acima. Então, botaria Bruno, Anderson, Pedro, Raniel. Para não citar os nomes, eu levaria o time que eu levei para Altinho, para um torneio, o último torneio com eles que eu fui, eu levaria aquele mesmo time. Eles vão saber aí quem estava lá. E o feminino é de partir o coração. Mas... Essa pergunta foi maldade. Um jogo no banco, viu, Gabriel? Depois de uma pergunta dessa. Isso não é pergunta que se faça. No feminino, eu tenho ótimas atletas. Todas sabem o papel que tem lá. Tem o Jamile como ótima goleira. Mas... Micaela, o que ela vem fazendo, o que ela vem se dedicando é coisa de outro mundo. Tem então, a Larissa também, do Independente também, uma ótima goleira. Isso, muito, muito boa. Eu colocaria a Micaela. Tem que falar 10. Você vai falar o que você viu na sua cabeça, porque falar 10 é covardia, cara. A pessoa... Minha fixa... e a capitã da equipe, Ariel, como faço, é o braço direito. Você não tem um atleta preferido, mas tem aquela pessoa que lhe passa confiança quando está. Então, Ariel, pelos que vem evoluindo, colocaria Drica, de Toritama. Minha filha, que eu tinha que chamar ela de filha, senão ela me mata. Eduarda, mesmo com 15 anos, já joga num alto nível. Tem que falar de Rafinha, senão ela vai endoidar. Não, vou falar dela não vou dar moral a ela não. Mas Rafinha evoluiu bastante. É aquela chatinha que fica no seu WhatsApp o dia todo, mas quando quer, ela se destaca muito. Então, vou falar um time de campo, né? Colocaria atrás Ariel, Jaqueline, tem a Amanda de Bezerros, outra para jogar atrás, colocaria Viviane, que é uma das mais experientes do meu time. Ali pelo meio para armar tudo, eu deixaria Drica, Duda e Larissa. E lá na frente eu colocaria Vitória, Maíra e deixa eu ver uma e Maiara de Taquaritinga.
são minhas finalizadoras. Mas Também todos são importantes. Eu citei assim só um time de campo, que a gente nem joga. mandar um beijo para Dani, né, que joga também no Independente, treina com a gente aqui. Um abraço. Beijão, Ela Dani. é de Altinho. Um beijo, Dani. Falar minhas 11, cara, é complicado, porque É tu agora. grande maioria delas jogam comigo na escola e também joga no Petrópolis. Então, às vezes, é muito difícil, mas não menosprezando as equipes adversárias, mas eu tenho a melhor goleira individualmente, categoria sub-16, 17 aqui de Caruaru e das cidades circunvizinhas, que é a Bia, excepcional goleira, uma menina se tiver cabeça, aquela que jogou o torneio lá na Copa, que teve 12 equipes, uma menina com 16 anos jogando um torneio adulto, é sem palavras, indescritível. Então, eu já inicio o meu time com a minha capitã, uma menina de 16 anos ser capitã de uma equipe sub-20, que já mostra que ela é diferenciada. Érica também, outra goleira que eu não poderia de deixar aqui, porque é uma goleira que ela iniciou. Eita, caiu aqui. Ela iniciou ano passado e o que ela vem crescendo este ano é de uma maneira sem explicação. Eu gosto muito de falar da minha termômetro do time, aquela que, se for para segurar um jogo, ela vai segurar. Se for para distribuir o jogo, botar velocidade no jogo, ela vai colocar. É a nossa psicóloga da nossa equipe. É uma jogadora muito calma, muito tranquila, que é a Cacá, a Tainara. Um abraço para você também, Cacá. Muito tempo que a gente não conversa. E outras atletas, Rawane, meu Deus do céu, que aquela menina joga. Ela faz muita fogueira, na minha opinião, uma das melhores jogadoras da minha equipe, porque é muito boa. Foguetinho, Iris, não poderia deixar de falar da mesma, porque o que Iris joga, na quadra ela vem se adaptando, mas no campo é de deixar de boca aberta para ganhar ela na velocidade, é incrível. Esmeralda, uma segurança máxima, defesa, é muito difícil. Cidinha, meu Deus do céu. Cida, na minha opinião, da equipe que vem treinando hoje, não menosprezando as atletas que estão jogando, é a minha melhor jogadora. Eu tenho uma Andresa que ela pode ser uma atleta e ela é polivalente, pode jogar como goleira, que jogou naquele amistoso com vocês, como goleira, mas ela é jogadora minha. Eu tenho. Deixa eu ver. Tem muitas atletas boas, cara. Covardia. Tem as novatas, né, que vem iniciando agora. Dudinha, também muito boa, jogadora. E tem alguns que vêm crescendo, né? Não poderia deixar de falar de Amandinha, uma menina de 14 anos que leva pressão nenhuma nas costas, uma atleta excepcional. Tem um sangue frio. Eu acho que você sabe quem é a Amandinha, aquela camisa 27, uma que jogou de capitã, um amistoso lá. E a camisa número 13, cara, a Adriele, que fez o gol de meio de quadra contra a sua equipe lá. Ela é uma das atletas, se ela não fosse tão pouco preguiçosa, amasse mais o esporte, ela estaria em um patamar acima, mas é um excepcional atleta, é um atleta que tem todos os, como é que eu posso dizer, os fundamentos que um atleta de futsal precisa. Ela é habilidosa, finaliza bem, sabe defender bem, até atacar, mas é um pouco preguiçosa. Mas essas atletas aí, né? Tem o Débora, tem o Ruth, eu não posso deixar de falar de Line também, todo jogo que entra faz um gol, é excepcional. Liza na defesa, que jogou comigo, Manu, meu Deus do céu, tem tanta atleta boa. Se eu estiver esquecendo de alguém, eu peço até desculpa, mas é difícil. Tem que citar o nome de todo mundo. Isso. Porque não depende só da gente, né, Chaves? A gente já disponibiliza o tempo, já
Às vezes até a gente para alguma coisa da gente para a gente ir lá treinar. E Eu não depende sei, apenas delas. Nessa quarentena mesmo, a gente não pode fazer muita coisa, né? Aí, os cuidados com a questão física dependem apenas delas, que seria né? até a Dentro de próxima casa. pergunta, que seria até a próxima pergunta aqui da nossa professora Letícia. Ela perguntou justamente isso. Deixa eu abrir aqui a aba aqui, que a gente vai debater esse assunto. Os principais desafios para manter o projeto social em meio a essa pandemia, na sua opinião, qual é? Eu acho, é manter todo mundo no mesmo pique que a gente tava. Porque o penúltimo amistoso foi contra a sua equipe, que a gente fez já em Caruaru. Ali estava todo mundo no pique, já vinha treinando, já vinha. Agora a gente já está em dois meses parado, né? Mais ou menos. E quando a gente voltar, a gente vai sentir esse peso. Tanto a minha equipe, quanto a sua, quanto todas as outras equipes. Aí vai depender de cada um do jeito que está se cuidando em casa. Porque Só, num treino a gente cobra. Num treino a gente cobra e elas têm que fazer. E dentro de casa a gente não sabe como elas estão se cuidando, como elas estão reagindo nessa quarentena. falando de Adriela, ela aí online aí, eu vou mandar um abraço para ela também. É, na questão da gente, a gente chegou a um pensamento essa semana, sentamos a nossa comissão técnica de passar treinamentos para eles. A gente abre uma plataforma que a gente utiliza, que todos eles aparecem na plataforma, e a partir da semana que vem elas vão começar a ralar junto com eles, principalmente a parte física, porque quando for retornar, a gente não vai ter tanta dor de cabeça na questão do condicionamento físico, mas principalmente a gente vai ter um pouquinho de dor de cabeça de trabalhar a questão que técnica, tática, mas o físico a gente não vai se preocupar bastante, porque esse físico eles podem fazer em casa, como você ressaltou. Outra pergunta aqui de um atleta, Laisa Oliveira: o que fazer para relaxar antes do jogo? Aquela ansiedade. O que você faz? Cada treinador tem uma Eu não, metodologia, né? Eu eu não depois eu sou, eu não sou tão bom nesse ponto, porque eu acho que eu sou feito elas. A maioria antes de jogo tá ansioso, antes de jogo tá preocupado. É que todo mundo que quer ganhar tem um pouco disso, né, Charles? É aquela preocupação se vai dar certo, se não vai dar, a frustração de quando não dá certo. Eu sou péssimo em ajudar nisso, porque eu também sou assim. Mas a gente vai, principalmente em competições fora, a gente vai no ônibus, a gente vai tocando um pagode, a gente vai naquela resenha e só deixa para pensar um pouco no jogo quando a gente tá lá na quadra. a E lá gente é tem entrega total. a gente tem aquelas atletas, né, que são mais tem aquela ansiedade. Quem não tiver aquela ansiedade é porque não tem mais, desculpa, até a palavra, o tesão de jogar futsal. Mas tem aquelas atletas que é do grupo do pagode, do rock, daqueles funk que eles escutam, que eu não gosto, mas se eles estão ali se distraindo e tirando aquela ansiedade pré-jogo, eu sou super de apoio. Mas eu acredito que até a própria comissão técnica, a questão das, é, das atletas em si, elas ficam nervosas. Então tem que passar a confiança para elas justamente na pré-eleição. Passar que elas realmente são as caras, a eles também, que eles são os caras que vão entrar em quadra e mostrar o que eles fizeram nos treinamentos. Uma pergunta aqui agora que eu acho que vai cortar mais o meu coração que nada. Qual foi a derrota mais dolorida para você? Derrota mais dolorida. Eu acho que para mim, a maioria delas foi numa semifinal
de um torneio aqui em Vertentes, que a gente abriu um placar com a equipe adulta, a gente abriu um placar de 2-0 e faltando 15 segundos para acabar o jogo, a gente levou um empate. Aí decisão nos pênaltis e pênalti toda aquela emoção, né? Porque todo mundo gosta de pênalti, menos quando é com a sua equipe. Acho que é uma coisa bem marcante na nossa equipe. Foi essa Quando decisão. gosta, quando ganha é aquela sensação inexplicável, né? Mas quando perde, Aí a gente foi para os pênaltis e a gente perdeu de 3-2. As penalidades foi uma derrota marcante, porque a gente tava em casa, era o primeiro torneio da cidade, elas estavam muito ansiosas para ir para uma final. E acabou acontecendo essa semifinal e a gente caiu fora nos pênaltis. Foi a mais dolorida até hoje. Não que as outras não tenham importância, né? Porque toda derrota serve como um aprendizado, a gente vê onde errou, onde a gente pode melhorar. Mas foi uma bem marcante. eu acho que a derrota chega a dói em mim quando me lembro dessa derrota. Meu Deus do céu. A derrota mais dolorida foi contra a equipe do Fênix, cara. Não tem pra onde. É, eu achava que a gente poderia ir mais longe naquele torneio que vocês participaram. Foi aquela Copa de Caruaru, que foram 12 equipes. Fui com a equipe sub-20 para aquele torneio. Muitas pessoas não acreditavam na equipe, eu tenho consciência disso, mas eu estava com a equipe muito bem montada, taticamente, tecnicamente, fisicamente, estava uma equipe na minha mão. E a gente, principalmente na fase de grupo, cara, jogando contra o campeão do torneio, eles fizeram 1-0 na gente. Mandar um abraço aí pro professor do Juventude, esqueci até o nome dele. Eles ganhando de 1-0 pra gente e a gente empatou o jogo com o Idialine lá. Elas com a jogadora a menos, cara. A nossa goleira acabou desmaiando na quadra com um chute que levou, tivemos que colocar outra pessoa no gol, não tinha goleiro reserva, com aquela dificuldade toda. E no finalzinho, elas com uma jogadora a menos, acertaram um chute dentro do quadra e fizeram o gol. Ali foi para cortar o coração, porque ver um atleta chorando na sua frente, uma derrota, não tem explicação, cara. É dolorível, porque eu sentia que a minha equipe ia longe naquele torneio, porque ela estava muito, como é que eu posso dizer, concentrada para ganhar aquele torneio. Mas mesmo assim, o futebol, o futsal, ele é decidido nos mínimos detalhes, né? E às vezes o psicológico da equipe não estava bem naquele momento, ou até mesmo sorte, né? Às vezes o futebol, a sorte, às vezes a gente Conta com tudo. botou duas bolas na trave no jogo. A equipe do Juventude foi campeão ali. Nenhum desmerecimento para a equipe do Márcio, mas sabíamos que tinha a equipe ali com maior qualidade técnica, tática, física, mas o futebol é desta maneira. Por isso que é o gostoso. É. Uma pergunta aqui do Rubens. Quais torneios e campeonatos vocês planejam competir no próximo ano ou até esse ano pós-pandemia? A gente já tinha um marcado na hora chave. A gente já tinha um marcado, a gente tava tão ansioso já. Ia ser um torneio bom para a gente botar as mais jovens para competir. Esse torneio sub-17. E infelizmente veio essa pandemia e acabou estragando tudo. Tava na véspera Mas já, né? Se eu não me engano, era dia 22. Faltava 4 dias, ou era 6 dias para começar a competição. Mas é assim, né? Eu acredito que tudo é planejamento de Deus, né? Se realmente não foi agora, futuramente vai ser. E para a última perguntinha, que falta só 10 minutos para a live acabar, uma pergunta aqui deixa eu olhar aqui, do Kelvin.
qual a maior expectativa e o que fazer para realizar com o Império futuramente? O que você tem de planejamento? Algo que você não colocou em pauta ainda? Charles, tipo, aqui eu não tenho comissão técnica. Aqui é eu por elas e elas por mim. A gente sempre senta e conversa, eu não resolvo nada sozinho. Mesmo eu estando de frente, eu não posso resolver as coisas sozinho. Quando aparece uma competição, eu falo com elas, elas querem ir e a gente vai. Eu monto uma equipe. Hoje eu estou com 40 atletas. Aí você sabe que nunca dá para a gente botar todo mundo para competir, não é verdade? Aí fica complicado isso. Eu não tenho muita coisa em mente. Eu tenho apenas vontade de ver cada um evoluindo um pouco mais, porque a gente começa com um atleta de um nível e aos poucos elas vai aumentando, para chegar num nível perto do máximo, porque o máximo nunca está perto de ser alcançado. Aí depende muito delas, comigo, com a equipe, a vontade. E feito agora, deixa um apelo aí, meninas, se cuidem, porque quando a gente voltar, eu quero estar no mesmo nível que a gente parou. E já que está perto do fim, eu deixar tu responder e queria nesse momento agradecer, né, todo o apoio que elas me dão e por ter abraçado, porque não só foi eu abraçar o futebol feminino, foi elas ter abraçado minha ideologia de trabalho, porque cada um tem a sua, e agradeço muito a elas. Agradeço também ao meu treinador Marquinhos, ele é que treina a minha equipe adulto, ele é meu treinador, ele é o cara da Apollo, que é um parceiro da gente, questão de uniformes, e eu sou grato muito a ele, porque quase tudo que eu aprendi, eu aprendi dele. Então, vou deixar um beijo aí a todos do Império, a todo mundo que está assistindo a live. Foi um prazer. Espero que a gente faça mais vezes esse bate-papo legal. E agora eu vou deixar tu responder. Antes de eu responder, dizer para vocês que sexta-feira que vem vai ter um bate-papo muito legal aqui. A nossa professora Letícia, eu convido os atletas do Império ver o bate-papo aqui com a nossa goleira Bia. Vai ser um bate-papo show de bola. Vocês vão amar. E vai falar sobre uma posição, né, que quase ninguém quer jogar, né, que é uma goleira. E sobre torneios, né, as expectativas, a gente tem bastante. Por mim, eu faria tudo, cara. Faria tudo pra... Desculpa aí, cara, eu me emocionei. Faria tudo pra levar pra ela, porque às vezes a pessoa não tinha nem passagem, poxa, pra ir ao treinamento. A gente, vamos embora, a gente vai a pé mesmo. Sabíamos que o local de treino era distante da residência, mas nunca deixamos de dar nossos treinamentos. Às vezes tinha atletas com problemas pessoais, a gente iria lá. Ajuda não só quer dizer uma ajuda financeira, pessoal. Ajuda também, existe dar conselhos, levar aquela pessoa para o lado do bem. E sabemos que hoje em dia a adolescência entra muito, muito nas drogas, na violência, na prostituição. Então, o esporte em si, ele consegue quebrar esses paradigmas, né? E alguns atletas, eles conseguem, através do esporte, a se livrar desse mundo aí. E é de machucar o coração de ver eles não poder fazer o que mais gosta, que é praticar futsal. 5 minutos aí, gostaria de mandar um abraço para toda a comissão técnica que fez parte do Petrópolis, professor Júnior, a nossa professora Letícia, o professor Cleiton, que iniciou comigo lá bem no início, lá no Petrópolis, em 2017. Esqueci de falar dele, o professor Renier também, passou um bom tempo comigo. E cada dia mais e mais a gente vem buscando e absorvendo conhecimento. E
Muitas pessoas falam, você consegue absorver conhecimento de uma equipe adversária, com certeza. Se uma equipe for uma equipe que seja um exemplo, por que não a gente pode buscar essa equipe como um exemplo da própria equipe? Então, eu agradeço o convite e também agradeço a sua participação aqui na live. E foi um prazer, cara, falar contigo. E se você puder contar com a gente, pode manter o contato aí, que a gente vai sempre estar conversando a respeito do melhor aí, do esporte da nossa região. A gente tá sempre em contato, vai fazer um ano, né, Chaves? Que a gente se conheceu. Mandar um abraço ao pessoal de Vertentes aí, as atletas. Vou catar umas 3 para cá, para jogar comigo. A gente conversa. Mas foi um prazer enorme. A gente sempre foi muito bem recebido aí, 2 vezes que a gente foi. Tá faltando vocês virem aqui, com certeza uma visita. A gente vai. E foi um prazer enorme. Depois, aqui, não tomamos Coca-Cola, mas por você a gente vai tomar, porque sabemos que você é fã. tem que tomar Coca. Você vier pra cá, tem que tomar Coca. Falta mas foi um prazer. E sempre que precisar, conte comigo, conte com as meninas aí. Rafinha sempre é minha porta-voz. Aí, sempre que precisar, conte com a turma do Império que a gente ajuda. Sei que quando a gente precisar de vocês, estaremos juntos. Com certeza. Também. Com certeza. Um abraço para Rafinha, para todos aí que estão online. E eu falei de você, viu? Você está me devendo aquela coisa que eu falei com você no privado. Um abraço, pessoal, e até breve. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.